Simbora, turma! Simbora! Estamos ao vivo com mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Primeira edição do segundo semestre de 2023. Simbora moer, porque hoje nós temos duas pautas aqui bem importantes. Primeira pauta envolvendo a África. Segunda pauta que envolve BRICS e Brasil. Presidente Lula, as declarações que foram dadas. Simbora, vão se organizando para a gente começar mais uma edição do nosso Minuto Geográfico, tá? No último mês nós não gravamos o Minuto Geográfico, porque eu passei o mês inteiro, vocês acompanharam aqui, viajando, aproveitando bastante para aprender, para compartilhar muito conhecimento, usando nossas redes, mas agora estamos aqui firmes e fortes com essa programação normal, tá? Pessoal, o primeiro comentário é que agora, no final do mês de julho, eu acho que vocês devem ter acompanhado, aconteceu um golpe militar no Níger. Algumas pessoas dizem que foi um golpe militar, outras pessoas falam de uma tentativa de golpe, mas o fato é que o presidente do país ele foi afastado, ele encontra-se preso, e quem assumiu o poder lá no Níger foi uma junta militar. Eu confesso a vocês que, na verdade, quem acompanha o Minuto Geográfico e quem acompanha as aulas também do curso, sabe que a África é um celeiro de golpes militares nos mais diversos contextos. Se você parar para analisar, o Níger ele faz fronteira ali com pelo menos 7 países, e alguns dos países que fazem fronteira com o Níger foram palcos de golpes militares nos últimos anos. Exemplo, o Chad, ele foi palco de 2 a 3 golpes militares, o Mali também foi palco de pelo menos 2 golpes militares, Burkina também foi palco, tá? A Nigéria não foi palco de um golpe militar, mas você tem um grupo chamado Boko Haram. O Boko Haram, que é um grupo terrorista, extremista, que tenta derrubar a todo custo o governo da Nigéria. A Nigéria que é um país muito importante para a África e para o mundo. Gigante do ponto de vista populacional para o continente. Mas se você analisar também a própria Líbia no norte, tá? Houve a derrubada do presidente, na época o presidente da Líbia, fugiu o nome agora, a gente fala tanto dele agora, governou o país por mais de 40 anos, foram mais de 40 anos no poder, ele foi assassinado pela população no contexto da Primavera Árabe. Então, as derrubadas por lá, os golpes militares são relativamente comuns. E se você parar para analisar, o próprio Níger, se você parar para pensar, o próprio Níger, ele foi palco de 3, 4 tentativas, Muammar Gaddafi, perfeito, Muammar Gaddafi. Foi palco de várias tentativas de golpes e de golpes militares propriamente, tá? Só para vocês entenderem, o Níger tem 26 milhões de habitantes hoje, na média 26 milhões. Não é uma população pequena, é uma população que eu digo para vocês considerável. O Níger foi colônia da França, foi colônia francesa até a década de 1960. Na verdade, a França foi a segunda maior potência neocolonial europeia dentro da África. Os britânicos, número 1, primeiro lugar, depois você tinha a França, e num dado momento a terceira maior potência colonial era a Alemanha. A terceira maior potência era a Alemanha. Só que a Alemanha, ela perdeu sua capilaridade, a Alemanha perdeu suas colônias na África na Primeira Guerra. Tratado de Versalhes, a Alemanha perde a Primeira Guerra, a Alemanha perdeu suas possessões na África. E aí assim, ô João, se golpe militar na África é tão comum, por que estão falando tanto disso agora? Se você analisar, a África tem 54 países, na média. A África tem quase 1,5 bi de habitantes. Não dá para desprezar.
mas também não dá para tratar a África como um país. Você tem várias nações, várias línguas, centenas, até milhares de línguas, e se você analisar também as variações regionais, mas é um continente que, de forma alguma, pode ser desprezado pela geopolítica. A chave para entender a geopolítica do mundo passa pela África. E aí, resultado, existe uma região da África chamada de Sahel. Se escreve Sahel com H, a gente fala Sahel. Essa região, ela separa o norte da África daquela região do Congo. É como se fosse uma transição entre o deserto do Saara e o Congo. E você tem um Sahel, é tipo uma franja semiárida. Não é deserto, o Sahel, e nem é úmido. É um quase deserto, é uma zona de transição. Essa área, ela está infestada de grupos terroristas. Não só o Boko Haram, as brigadas de Al-Aqsa, tem muitos grupos que atuam no Oriente Médio, tá? E que atuam também no Sahel, atuam nessa região nos países. E aí, resultado, por que tem tanto grupo terrorista nessa região? Existe aquela tese que eu já disse para vocês, vazio de poder. Vazio de poder. Essa área foi colonizada pelos europeus, no pós-guerra houve uma descolonização, mas não houve investimento em infraestrutura e bem-estar social. Aí você tem desemprego, aí você tem pobreza, você tem falta de oportunidades. É um terreno fértil para a galera chegar por lá fazendo lavagem cerebral, fazendo manipulação e outras coisitas mais, tá? Então, tem muito grupo terrorista atuando no Sahel. É uma área que eu digo para vocês que é perigosa para viajar sozinho. Eu quero fazer uma trip pela África, pelo Sahel, uma trip de carro. É algo que eu digo para vocês que eu devo chamar a atenção. São áreas inóspitas para estrangeiros, principalmente estrangeiros que estão ali desavisados e praticando turismo numa área que por agora tem esse perigo. E aí o que é que está acontecendo? A França nessa área, ela tinha muito prestígio, mas a França perdeu esse prestígio. Por quê? O africano botava fé que o francês ia acabar com o terrorismo na região. O francês ia acabar com os grupos terroristas. Mas a França, ela colocou naquela região, sei lá, 1.500 a 2.000 soldados, 2.500 soldados no máximo, a Legião Francesa, a Legião da França, prometendo acabar com o terrorismo, mas não acabou. Aí bora somar uma coisa aqui, bora lá. Quem foi que colonizou o Sahel? Ali, aquela região, bora lá. França. Então você tem um ressentimento histórico, concorda? Queira ou não queira, você tem um ressentimento histórico. Os franceses colonizaram, exploraram o meu país, exploraram a minha região, criaram um mapa artificial. Aí você tem um segundo ponto, um bando de governo corrupto. Um bando de governo de bandidos. Bandidos profissionais, corruptos, presidentes, ministros e afins nessa região do Sahel, tá? E aí, fora isso, a França não resolveu a questão. Então, resultado, o povo meio que anda apoiando os militares. O povo anda apoiando os militares porque diz, rapaz, a França não resolveu o terrorismo, a França colonizou a gente, a França é ligada ao presidente aqui, local, tem muita corrupção, a França quer o nosso minério. Quem é que chega dizendo, olha, eu tenho a chave, eu tenho o segredo, eu tenho o poder e a salvação? A Rússia. Então, podem perceber agora aqui no Níger, várias pessoas pelas ruas estavam segurando a bandeira vermelha, azul e branca. Era bandeira russa. Meu Deus, João, como é que pode a galera na África segurando a bandeira da Rússia? O que é que isso tem a ver? Simples. Os militares que estão derrubando, os militares africanos, atenção, 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 acorda aí. Os militares africanos que estão derrubando presidentes civis, certo? Estão com apoio militar da Rússia. A Rússia diz, olha, o presidente
Mohamed Bazoum, o presidente do Níger, ele é incompetente. Ele é civil, ele não combateu o terrorismo e ele pratica terrorismo, ele pratica corrupção, ele é um corrupto junto com a França. Bora derrubá-lo. Quem é que está apoiando? É a Rússia. E aí, resultado, quem deu uma declaração agora foi o Prigozhin, que a gente chama, o líder do Grupo Wagner. Aquele líder do Grupo Wagner que tentou derrubar o ministro do Vladimir Putin, que fez uma rebelião na Rússia. Pois é, o Grupo Wagner, que eu ainda acho que esse cara vai morrer. Eu acredito demais que esse cara vai aparecer morto, vai desaparecer, tá? O Grupo Wagner, ele tá muito forte por lá. Então, se tu chegar no Sudão, República Centro-Africana, Chad, vários países da África, você tem o Grupo Wagner, a Rússia lá dentro, querendo ou não, ainda tem, apesar desse rompimento entre o Prigozhin e o Putin, o Grupo Wagner é ligado à Rússia, isso é fato, é uma criação do Vladimir Putin, foi financiado pelo Vladimir Putin, está com a presença muito forte. Então, mais um país da África derrubou o seu presidente civil, ele está preso. Os militares assumem um poder, mais uma ditadura, e os militares são ligados a quem? Adivinha? A Rússia. Sempre é assim, gente. Gente, os americanos perderam força com muita, assim, para torar na África. Estados Unidos perderam força, França perdeu força, a Europa está com a crise interna para torar. Crise de quê, João? Crise relacionada à questão mesmo econômica, a questão de governabilidade, tá? Os próprios preceitos da democracia que estão sendo questionados em alguns países, divisões dentro da União Europeia e tudo mais. A Europa, ela não tem condição agora de se dedicar à África, porque ela tem o problema doméstico para resolver. Quem é que está entrando na África com a cólera do dragão que tem poder? China e Rússia, com base militar ou apoiando militares e de olho na terra e no minério. Para vocês terem ideia, vou revelar um segredo, que não é segredo aqui. O Níger, ele é muito forte, sabem o quê? Urânio. O Níger é muito forte em urânio. E o urânio, ele pode ser usado para construir o quê? Armas, reatores. Se ligaram? Pode ser para energia civil, energia nuclear, tá? Mas pode ser o quê? Energia nuclear para fins o quê, pessoal? Militares. Para fins militares. É um país pobre. João, que bando doido no Níger. Derrubar o presidente e colocar os militares aliados da Rússia no poder. Pessoal, é muito fácil falar isso do ar-condicionado aqui, né? Sentado numa cadeira, né? É muito fácil. Tu sabe quanto é o IDH do Níger? Deixa eu até confirmar. Tava 0,261. Tava 0,261. Beleza, agora tá numa média de 0,400. 0,400. 0,400. É um IDH muito baixo. Para tu ter ideia, se a gente acha o do Brasil ruim, o do Brasil em 2021 estava 0,754, a gente passávamos por média, 0,754, o Níger 0,400, é um dos piores do mundo. É pobreza extrema, galera. Então, em quem acreditar? Hein? Numa legião francesa? A França que me colonizou e não resolveu o problema do terrorismo? Num presidente que é ligado à França? E por que o presidente é ligado à França? Quais são os acordos que ele tem com a França? Aí os militares derrubam. E a Rússia, deixa eu dizer para vocês, ela está cortejando a África. Podem perceber que nas votações da ONU, nas votações das Nações Unidas, pode perceber que a África está meio que neutra.
A África está meio que caladinha. A África não está se pronunciando contra a Rússia. A África está votando como a China vota. E assim, é um eleitorado forte. 54 países é o maior eleitorado da Assembleia Geral da ONU da África. Tudo bem que eles não votam iguais uns aos outros. Mas pode perceber que no painel da ONU, eu já mostrei aqui, não já? No painel da ONU, quando você pega a votação da África, você enxerga um monte de país africano votando junto com a Rússia ou junto com a China ou preferindo não votar. Preferindo não votar, tá? Só para vocês entenderem, teve uma cúpula agora, Rússia e África, julho de 23. Eu fiz aqui um garrancho para trazer para vocês. Uma cúpula Rússia e África. Putin fez uma declaração, ele prometeu de 25 a 50 mil toneladas de grãos para cada país aliado da Rússia na África. 25 a 50 mil toneladas de grão. Certo? Ele prometeu grãos para combater a crise. Eu achei a cúpula fraca, porque só foram 19 países nessa cúpula Rússia e África. 19 países, aliás, 17 países. Em 2019 foram 43. Então, na primeira cúpula foram 43 países, agora foram 17. Aí a Rússia diz que isso é uma pressão do Ocidente contra ela. Vladimir Putin falou muito de multipolaridade e tudo mais. Falou bastante de multipolaridade. Prometeu fornecer os grãos. Tá todo mundo com medo porque a Rússia não renovou o acordo que fez com a Turquia de abrir o Mar Negro. Tipo, bora liberar o Mar Negro da guerra para exportar grão para o mundo. A Rússia não renovou esse acordo do ano passado de abrir o Mar Negro, os portos, para vender grão para o mundo. Porque Vladimir Putin quer contrapartidas para financiar a sua guerra. Mas é isso, gente. É muito comum essa questão de golpes por lá. No Mali, ó, 2020, 2021, Burkina teve 2 golpes ano passado. Tá? São várias as situações. E a França perdendo prestígio, a Europa perdendo prestígio. Tá? Perfeito. Heloísa colocou que, infelizmente, aqui na Europa as pessoas não têm essa noção de uma crise econômica e política. Sim, há essa crise econômica e política, divisões entre partidos. Dúvida? Eu vou deixar para falar sobre a declaração do presidente Lula envolvendo o BRICS sábado. Amanhã, umas 11 horas antes do almoço, eu vou colocar o alarme. O que é que vocês acham? Porque eu falo com mais calma, porque já são 6h46. Eu estou aqui há uns 16 minutos para não ficar uma coisa muito prolongada. Aí amanhã eu entro só para falar disso. Na Europa o preço dos produtos, o preço dobrou de valor, dobrou. A energia está muito cara. Inflação comendo no centro. Sim, é isso. Tranquilo? Gostaram, turma de hoje? Audiência boa, estamos de volta, viu? Geralmente, quando eu viajo, eu faço um minuto geográfico também. Eu não paro, eu nunca paro. Mas é porque eu estava viajando com 2 crianças, né? Entenderam que não dava? E eu estava muito em Airbnb. Internet de Airbnb pode ser uma maravilha, pode não ser. Tranquilo, turma. Beleza? Quem puder, compartilhe esse vídeo para o pessoal que chegou atrasado. Podem mandar as dúvidas, o que acharam também. E é isso aí, tá bom? Um beijo grande. Espero ter destrinchado para vocês essa questão do Níger. O presidente continua preso. Os militares tomaram o poder.
é um país de maioria islâmica, mas a maioria não aprova o terrorismo, por favor. Quando alguém fala terrorismo islâmico, tem que tomar um cuidado, porque termina relacionando muito a religião em si com... São grupos que se autodenominam islâmicos e que pregam o terror, tá? É isso aí. Valeu, beijão! Simbora, vamos gigante! Fui! Compartilhem aí. Compartilhem, fui!